Resolução COFITO 016/2016. Disciplina e especialidade profissional terapia ocupacional nos contextos sociais, e dá outras providências. O plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, COFITO. Considerando a ética profissional do terapeuta ocupacional, que é disciplinada por meio do seu Código Deontológico Profissional, resolve. Artigo 1º. Disciplinar a atividade do terapeuta ocupacional no exercício da especialidade profissional terapia ocupacional nos contextos sociais. Artigo 2º. Para efeito de registro, o título concedido ao profissional terapeuta ocupacional será de especialista profissional em terapia ocupacional nos contextos sociais. Artigo 3º. Para o exercício da especialidade profissional em terapia ocupacional nos contextos sociais, é necessário o domínio das seguintes grandes áreas de competência. Inciso 1º. Realizar avaliação, planejamento, coordenação, acompanhamento de atividades humanas como tecnologia complexa de mediação socio-ocupacional para a emancipação social, desenvolvimento socioambiental, econômico, socioeducacional e cultural em suas dimensões simbólicas, cidadã e econômica de pessoas, famílias, grupos e comunidades urbanas, rurais e tradicionais. Inciso 2º. Avaliar, planejar, coordenar, desenvolver, acompanhar estratégias socio-ocupacionais, econômicas e cooperativas ou outras formas associativas ou individuais de geração de renda, de produção de bens, de serviços, de saberes, de pertencimento identitário, de compreensão e potencialização de saberes tradicionais e de valores sociais e culturais. Inciso 3º. Desenvolver atividades consideradas como tecnologia de mediação socio-ocupacional e cultural, a fim de fortalecer ou de desenvolver redes de suporte e de trocas afetivas, culturais, econômicas e de informações, valorizando os saberes, os modos de vida, os laços familiares e de apoio já existentes, facilitando o acesso às experiências diversas de manifestações culturais, artísticas e expressivas, desportivas, ritualísticas e linguísticas. Inciso 4º. Identificar os potenciais econômicos das comunidades e das alternativas de geração de renda, relações de trocas materiais e simbólicas, e de formação de valores, para favorecer as atividades grupais e comunitárias participativas, em que haja interdependência no fazer. Inciso 5º. Realizar a reconstituição da memória e da história coletiva, da história das relações intergeracionais e de valorização das formas socioculturais de expressão. Inciso 6º. Realizar histórias ocupacionais e condição de participação na comunidade, em que habitam a fim de desenvolver estratégias de adaptações ambientais e urbanísticas, mobilidade, acessibilidade, pertencimento sociocultural e econômico e outras tecnologias de suporte para a inclusão sociocomunitária para o acompanhamento de pessoas, grupos e famílias e comunidades urbanas, rurais e tradicionais. Inciso 7º. Planejar e executar atividades orientadas para a participação e facilitação no desempenho socio-ocupacional e expressivo de pessoas com deficiência, e de crianças, jovens, adultos e idosos em processos de ruptura de redes, em situações de vulnerabilidade social, favorecendo a circulação no território, e em diferentes espaços socialmente significativos e acessíveis. Inciso 8º. Desenvolver atividades socio-ocupacionais, para favorecer processos de participação e inclusão, a cidadania cultural, e as interfaces entre cultura, saúde, assistência social e a diversidade cultural. Inciso 9º. Desenvolver atividades voltadas para a participação social e econômica, expressivas e de geração de renda. Inciso 10. Promover a articulação das ações de educação, saúde, trabalho e direitos humanos além da reabilitação/reinserção social, o fortalecimento de redes de relações, planejar, acompanhar e orientar as ações ligadas à oferta e à execução do trabalho. Inciso 11.
realizar atividades socioocupacionais para promoção e na gestão de projetos de qualificação profissional, iniciação e aperfeiçoamento na população apenada, processo avaliativo socioocupacional e dos componentes do desempenho ocupacional. Inciso 12. Orientar e capacitar monitor de ofícios e oficineiros com a finalidade de facilitar o aprendizado do ofício pelos participantes das oficinas. Inciso 13. Desenvolver atividades por meio de tecnologias de comunicação, informação, de tecnologia assistiva e de acessibilidade, além de favorecer o acesso à inclusão digital, no âmbito da comunidade, como ferramentas de empoderamento para pessoas, famílias, grupos e comunidades. Inciso 14. Realizar ações e intervenções em diversas modalidades de moradia, habitação e abrigamento, tais como residências inclusivas, repúblicas, albergues, casas-lar, casa de passagens, entre outros dispositivos, facilitando por meio do desempenho ocupacional individual e coletivo e de atividades significativas a construção de projetos de vida, de formas de gestão, de formação de redes territoriais e de apropriação dos recursos e dispositivos comunitários. Inciso 15. Planejar, orientar e realizar os atendimentos de pessoas no ambiente prisional e seus familiares, elaborar programas, projetos e ações individuais, grupais, familiares e coletivos com a finalidade de promover a reabilitação e reinserção social, afetiva e econômica. Inciso 16. Atuar com a população em situação de rua, tendo como tecnologia de mediação socioocupacional as atividades culturais, econômicas, estéticas, expressivas, esportivas, corporais, lúdicas e de convivência, que sejam significativas e constituídas dialogicamente com o objetivo de facilitar o contato inicial, observar formas de circulação na cidade e nas redes de serviços, a fim de realizar o estudo do cotidiano e auxiliar na organização da vida cotidiana, da vida prática e ocupacional, para elaborar projetos de vida singulares, favorecer o pertencimento social e cultural, além do acesso às trocas econômicas e ao mercado de trabalho. Inciso 17. Atuar por meio de tecnologia complexa de mediação socioocupacional em situações de calamidades e catástrofes, traumatismos vinculados à violência, conflitos e guerras, atuando na organização e reorganização da vida cotidiana, econômica, sociocultural, nas atividades de vida diária e de vida prática, na formação de redes sociais de suporte a pessoas, famílias, grupos e comunidades. Inciso 18. Atuar na área de educação por meio de ações de educação em saúde, facilitação do processo de inclusão escolar, avaliação, prescrição, confecção, treino e adaptação de recursos de tecnologia assistiva facilitadora do processo de aprendizagem. Inciso 19. Atuar na área da cultura por meio da identificação de necessidades e de demandas, e para o estudo, a avaliação e o acompanhamento de pessoas, famílias, grupos e comunidades urbanas, rurais e tradicionais para atenção individual, grupal ou comunitária, com acompanhamento sistemático e monitorado em serviços, programas ou projetos para promover a inclusão e a participação cultural e a expressão estética das populações, grupos sociais e pessoas com as quais trabalha. Inciso 20. Acompanhar o desenvolvimento humano nos ciclos de vida, a fim de contribuir para o compartilhamento do brincar e das atividades lúdicas, para o processo de inclusão escolar, de profissionalização, inclusão laboral e de aposentadoria, para o convívio social e para o acesso a equipamentos de assistência, valorizando a apropriação dos espaços e do fazer coletivo. Inciso 21. Atuar em contextos educativos, de ensino formal e não formal, para a elaboração de projetos de vida e programas que visam a participação e a cidadania de crianças e jovens em meio urbano e rural. Inciso 22. Atuar junto a comunidades tradicionais, respeitando os princípios éticos implicados na coabitação de diversidades, de perspectivas múltiplas, e nas dinâmicas sociais e históricas implicadas. Inciso 23. Produzir instrumentos de avaliação, acompanhamento e gestão dos programas de capacitação e de produção dos recursos socioeducativos.
Inciso 24. Avaliar, acompanhar, classificar, gerenciar programas socioocupacionais, culturais, de inserção social e da vida econômica, de educação, de recuperação psicossocial e de promoção de direitos de pessoas submetidas ao sistema prisional. Inciso 25. Propor, avaliar, monitorar, classificar, gerenciar programas socioocupacionais, culturais, expressivas, de inserção social e da vida econômica, de educação, de participação e acompanhamento de pessoas em cumprimento de programas de medidas socioeducativas em meio aberto, PSC prestação de serviços à comunidade, e la liberdade assistida. Inciso 26. Realizar estudos e pesquisas pertinentes, e atuar na capacitação de pessoas, grupos e comunidades respondendo a necessidades do campo de ação. Inciso 27. Desenvolver estudos quantitativos e qualitativos necessários à elaboração, desenvolvimento e gestão de projetos no campo social, sendo igualmente capacitado para promover estudos e transferência de conhecimento e de tecnologia no campo social. Inciso 28. Realizar análise crítica e situacional para propor, formular diagnose, planejamento, implementação e avaliação de medidas socioeducativas, protetivas, de desenvolvimento e de gestão social. Inciso 29. Registrar em prontuários, cadernos e diários de campo e outras formas de registro sistemático dos dados de pessoas, grupos, famílias e comunidades com os quais atua, elaborar os encaminhamentos de pessoas, grupos, famílias com os quais atua. Artigo 4º. O exercício profissional do terapeuta ocupacional especialista em contextos sociais é condicionado ao conhecimento e domínio das seguintes áreas e disciplinas, entre outras. Inciso 1º. Fundamentos em terapia ocupacional nos contextos sociais, antropologia, sociologia, ciências sociais, artes, assistência social, psicologia social, educação, políticas públicas no campo social e cultural, economia cultural, ecologia, meio ambiente, produção cultural, direitos humanos e cidadania, trabalho cultural, saberes tradicionais, desenvolvimento social e tecnologias de comunicação e informação. Inciso 2º. Desenvolvimento da capacidade de atuar enquanto agente facilitador, transformador e integrador junto às comunidades e agrupamentos sociais por meio de atitudes permeadas pela noção de complementaridade e inclusão, conhecimento das forças sociais do ambiente, dos movimentos da sociedade, e seu impacto sobre os indivíduos. 3º, conhecimento da influência das diferentes dinâmicas culturais nos processos de inclusão, exclusão e estigmatização, conhecimento e análise da estrutura conjuntural da sociedade brasileira em relação ao perfil de produção e da ocupação dos diferentes indivíduos que a compõem. 4º, conhecimento histórico e atual da formulação das políticas sociais, de saúde, educação, trabalho, promoção social, infância e adolescência, e a inserção do terapeuta ocupacional nesse processo. Artigo 5º. São áreas de atuação do terapeuta ocupacional especialista profissional em terapia ocupacional nos contextos sociais, entre outras. Inciso 1º. Assistência social. Inciso 2º. Cultura. Inciso 3º. Educação. Inciso 4º. Cidadania e justiça. Inciso 5º. Desenvolvimento e meio ambiente. Inciso 6º. Comunidades e saberes tradicionais. Inciso 7º. População em situação de rua e nomadismo. Inciso 8º. Situações de calamidade e conflitos seguidos de violência. Inciso 19. Migração e deslocamentos. Parágrafo único. Também são áreas de atuação do terapeuta ocupacional especialista profissional em contextos sociais, aquelas descritas na Resolução COFITO número TRE-acento-circunflexo S66/2009. Artigo 6º.
O terapeuta ocupacional especialista profissional em terapia ocupacional nos contextos sociais pode exercer as seguintes atribuições, entre outras. Inciso 1º. Coordenação. Inciso 2º. Gestão. Inciso 3º. Direção. Inciso 4º. Chefia. Inciso 5º. Responsabilidade técnica. Inciso 6º. Planejamento. Inciso 7º. Ensino/extensão. Inciso 8º. Consultoria. Inciso 9º. Auditoria. Inciso 10. Perícia. Inciso 11. Assessoria. Inciso 12. Supervisão e orientação. Artigo 7º. O terapeuta ocupacional especialista profissional em terapia ocupacional nos contextos sociais pode exercer suas atividades profissionais em todos os níveis de atenção à saúde e nos seguintes locais, estabelecimentos ou ambientes, entre outras. Inciso 1º. Públicos. Inciso 2º. Militares. Inciso 3º. Privados. Inciso 4º. Terceiro setor. Inciso 5º. Instituições de ensino superior. Artigo 8º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.